transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, é muito mais do que apenas dificuldade de concentração. Para quem sofre com isso e de uma forma severa, as consequências podem ser devastadoras, especialmente no trabalho. Mas hoje nós temos aqui uma boa notícia para você. Se você ou ainda alguém que você conhece enfrenta esse transtorno, pode ser possível conseguir um benefício do INSS que faz toda a diferença para essa pessoa. Tá? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, muitas pessoas estão aí sofrendo sem saber dos seus direitos, mas continue assistindo porque você vai descobrir tudo que você precisa saber sobre como garantir esse benefício. O TDAH afeta entre 5% e 8% da população mundial. No Brasil, muita gente vive com esse transtorno sem nem imaginar que tem direito a um benefício do INSS. Exatamente, você não ouviu errado. E isso é mais comum do que aparece. O TDAH não só atrapalha o dia a dia, mas pode prejudicar de forma muito séria a vida do profissional. Mas se o TDAH, presta atenção nisso que eu vou falar, estiver impactando a sua capacidade de trabalhar, você pode conseguir apoio financeiro do governo de maneira mais simples do que você imagina. Mas presta atenção, porque não basta tão somente você ter o diagnóstico de TDAH. É preciso você se enquadrar em alguns requisitos. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Nem todo mundo que tem TDAH vai ter direito a um dos benefícios do INSS. Pode ser, a gente vai ver mais pra frente, que se enquadre, a pessoa pode ter direito até 3 benefícios. Não tudo ao mesmo tempo, né? Mas ele pode se enquadrar em um desses benefícios e poder receber. Tá? Então não são todos pessoas que possuem TDAH que têm direito. Mas tem uma grande parcela que possui esse direito a receber um desses benefícios, que acaba não sabendo, acaba não tendo esse conhecimento e não exerce o seu direito e acaba deixando de receber, mas nós vamos estar comentando contigo exatamente quais são esses benefícios, como se enquadrar, o que você pode fazer, como dar entrada. Então vamos prosseguir aqui no vídeo. Preste bastante atenção, mesmo que você nunca tenha contribuído para o INSS, ainda assim é possível conseguir um benefício. Como eu falei, são pelo menos 3 caminhos principais. Vamos lá, o primeiro, o BPC-LOAS, o segundo, o auxílio-doença e o terceiro, a aposentadoria por invalidez. Cada um desses benefícios pode ser solicitado dependendo do nível de impacto que o TDAH está causando na sua vida profissional. Não apenas isso, o nível de impacto, mas também conforme a sua situação, conforme a realidade de cada um. Se o seu caso for grave o suficiente para ser diagnosticado com uma incapacidade permanente em seu TDAH, você inclusive pode até mesmo se aposentar. Então, vamos abordar cada um desses benefícios. Primeiro nós temos o BPC-LOAS. O que é o BPC-LOAS? É um benefício que não é previdenciário, ele é um benefício assistencial. Para poder se enquadrar nessa situação, primeiro, você precisa comprovar que possui uma incapacidade para o trabalho ou para alguma atividade que lhe traga uma possibilidade de renda. E também você precisa se enquadrar nos requisitos de baixa renda. Você não pode ter uma renda muito elevada, você tem que estar inserido no CAD único do governo, enfim. Então, nós temos essa primeira possibilidade. A segunda possibilidade já é um benefício previdenciário. Eu falei benefício assistencial e falei benefício previdenciário. Qual que é a diferença desses dois? A assistencial é, como o próprio nome diz, é uma assistência do governo. Para você poder ter direito, você não precisa nunca ter contribuído. Você não precisa pagar para poder ter direito. Então, é uma ajuda assistencial do governo. Já os benefícios previdenciários estão ligados à Previdência Social. Previdência Social, você pode encarar ela como um seguro. Você paga e aí quando chega a uma determinada condição, você tem direito a receber esse seguro. Como é que vem esse seguro? Vem através dos benefícios. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio por invalidez, auxílio-acidente e tantos outros benefícios. Pensa no seguro de carro, por exemplo. Se você não tem seguro de carro e você bate o seu veículo, não adianta, você não vai conseguir ter o conserto do seu veículo. Agora, se você está pagando o seguro do seu carro, a hora que chega um evento, por exemplo, uma batida, você vai poder ter direito aos valores para conserto desse carro. Na Previdência Social é mais ou menos isso. Para você poder ter direito aos benefícios, você precisa estar pagando o INSS. E esse pagamento, se você é empregado, se trabalha em carteira assinada, então esse pagamento é descontado diretamente do teu salário, numa alíquota de 8%, 11%, 14%, dependendo do seu salário, é descontado. O seu próprio patrão, ele faz desconto, você não faz pagamento e manda direto para o INSS. E você que é MEI, você que é
um segurado autônomo ou um segurado facultativo, dona de casa, enfim, você tem a opção de fazer recolhimento por carnê. Você faz o pagamento, então isso acaba lhe dando os direitos aos benefícios, lógico. Você vai pagar e você vai ter que se enquadrar nos requisitos para cada um dos benefícios. Por exemplo, aposentadoria por idade. Hoje, uma mulher, para poder se aposentar por idade, ela vai contribuir e ela precisa de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, aí ela vai ter direito à aposentadoria por idade. Esse é um exemplo, certo? Voltando agora ao nosso assunto, que é o TDAH. Perfeito. Então, para essa pessoa que tem TDAH, existem dois benefícios previdenciários, que é o auxílio-doença e, se caso esse TDAH, como eu falei antes, gerar uma incapacidade permanente para o trabalho, então nesse caso você vai ter a possibilidade de receber uma aposentadoria por invalidez. Vamos prosseguir aqui que a gente tem ainda muita informação para passar para vocês aí, tá? Como saber se você pode solicitar esses benefícios? Bom, o processo ele é bem simples. Embora não exista um exame específico para identificar o TDAH, você pode conseguir um laudo detalhado de um neurologista ou ainda um psiquiatra, e esse documento ele é essencial para garantir o seu direito ao benefício. Ele vai comprovar a gravidade da sua condição e o impacto que o TDAH está tendo sobre a sua capacidade de trabalho. Com esse laudo em mãos, você pode até enviar a documentação de forma online. Já vamos falar a esse respeito, tá? Então, primeiro passo, você que tem TDAH ou conhece alguém que é portador de TDAH, primeiro passo é conseguir um laudo para comprovar essa condição. Como eu falei, ou com o neurologista ou com o psiquiatra. Ele vai fornecer esse laudo, vai estar o seu nome, vai estar o código, o CID, né, o Código Internacional de Doenças, e aí vai estar informando o TDAH. Mas presta muita atenção nisso que eu vou estar falando. Não basta só o médico informar que você ou a pessoa que você conhece possui TDAH. É de extrema importância, e esse é o sucesso para você conseguir o benefício, tá? Atento aí. Isso aí ninguém te fala, então atento a isso que eu vou falar para você. Para você ter sucesso, você tem que ter nesse laudo a descrição de que você é portador de TDAH, mas também a repercussão desse TDAH nas suas atividades. Ou seja, o médico vai constar lá que você tem esse transtorno e que isso afeta o seu trabalho. E aí ele vai poder colocar também o tempo de afastamento que você vai ter. 30 dias, 60 dias, 180 dias para tratamento. Tá? 200 dias, 300 dias, enfim. Ou indeterminado. Ou seja, não tem condições de dar uma incapacidade permanente. Então, dentro desse laudo, vai constar o seu nome, vai constar o código, vai constar especificado que é o TDAH e aí, principalmente, a repercussão, o resultado desse TDAH no seu trabalho. Ou seja, você não consegue trabalhar, enfim. E também a sugestão de afastamento, uma data ou afastamento por prazo indeterminado. Tá? E aí, importante aqui você saber, se constar apenas o TDAH, e não tiver essas informações, possivelmente você não vai passar na perícia, na análise do INSS. Então é muito importante. Por que esse é o diferencial? Por que essas informações precisam constar? Porque tem pessoas que possuem TDAH, mas elas conseguem trabalhar normalmente. Então isso não atrapalha. Então não é um grau tão elevado assim. Mas existem casos em que a pessoa ela possui o TDAH e isso acaba prejudicando no seu trabalho. Então os benefícios que nós citamos aqui, tanto o BPC, o auxílio-doença, a aposentadoria, são destinados para as pessoas com TDAH que, por conta disso, não conseguem estar trabalhando. Tá? Mas a questão dos benefícios não para por aí. Além dos benefícios oferecidos pelo INSS, a legislação brasileira também garante um direito para quem trabalha no Serviço Público Federal. Se você é servidor público e é responsável por alguém com TDAH, você pode reduzir sua carga horária em até 50%. Isso é direito garantido por lei e é mais uma forma de apoiar quem convive com esse transtorno. Agora, antes da gente encerrar, muito importante eu passar aqui para todos a questão do encaminhamento. Como é que funciona o encaminhamento, se você se enquadrou, enfim. Então vamos lá. Primeiro passo. Se você, para você saber se vai encaminhar BPC-LOAS, você vai encaminhar auxílio-doença, você vai encaminhar aposentadoria, tá? Primeiro de tudo, como eu falei, você vai conseguir um laudo, e esse laudo tem que constar que você deve se afastar do seu trabalho, que você não tem condições de dar sequência nas suas atividades. Pronto, perfeito? Para você que nunca contribuiu para o INSS, ou contribuiu e já faz muito tempo que não contribui, então o benefício indicado para você é o BPC-LOAS. Mas para isso, você precisa também se enquadrar nos critérios de baixa renda. Tá? É criança,
tá? Não trabalha fora, né? Nunca contribuiu. Tem direito? Com certeza, tem direito. Vai pegar o laudo, né? O laudo você vai ver que para qualquer benefício vai ser necessário o laudo. Vai pegar o laudo e aí também com essas análises que o médico vai estar colocando, e você tem que se atentar aos critérios de renda. Então, se a tua família, né, você tem um filho com TDAH e a tua família, no contexto geral, é uma família de baixa renda, você pode se enquadrar. Se você tem dúvida a respeito do que é uma família baixa renda, valores, coloque aqui nos comentários que nós vamos estar te respondendo com exatidão a esse respeito, tá? Então, prosseguindo aqui. Agora, se você trabalha com carteira assinada, ou trabalhou no último ano com carteira assinada, aí no seu caso não é o BPC-Loas, é o auxílio-doença. Benefício por incapacidade temporária. Hoje esse é o nome do auxílio-doença. Né? Mas a gente fala auxílio-doença porque é o mais comum. Então você vai ter direito ao auxílio-doença. Você não deve pedir BPC-Loas, auxílio-doença. Por que você deve pedir o auxílio-doença? Porque o auxílio-doença não vai analisar esses critérios de renda. Então você vai poder estar solicitando o auxílio-doença. Aposentadoria por validez. Quando que entra nessa situação? Primeiro, necessariamente você vai entrar com o auxílio-doença e você vai estar fazendo uma outra perícia. Também, se ficar comprovado que você não tem mais condições de retornar ao trabalho, de desempenhar alguma atividade, então, nesse caso, o seu auxílio-doença vai ser transformado por aposentadoria por validez. Existe, sim, a possibilidade de a pessoa já se aposentar por invalidez. Mas, nesses casos de TDAH, na prática é um pouco mais difícil. Então, o primeiro caminho é no auxílio-doença. Então, você vai pegar a documentação, vai analisar os teus critérios, se você se encontra, que você se enquadra, aí você vai fazer o pedido específico, ou BPC-Loas ou auxílio-doença. Possível validez, você vai fazer conforme os teus pedidos de auxílio-doença. Entra no aplicativo do Meu INSS, seja no teu celular ou pela internet, e ali você vai optar pelos benefícios. Lá vai ter a opção de BPC-Loas e vai ter a opção de benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença. Você vai escolher ali e vai encaminhar a documentação necessária. Os laudos, os seus documentos pessoais, comprovante de endereço e assim por diante. Tá? Em algumas situações, dependendo do teu enquadramento, você pode receber o auxílio-doença sem precisar passar por uma perícia médica. Agora, o que fazer se de repente o seu pedido for negado? Isso pode acontecer, mas calma, você não está sozinho. Em caso de dificuldades ou negativo do INSS, contar com um apoio especializado é fundamental. Existe muita forma de resolver esse problema e com a orientação certa você pode garantir que os seus direitos sejam respeitados. Então, busque o seu advogado de confiança e ele vai entrar com um processo na Justiça Federal e lá a situação é bem diferente. Você vai passar por uma perícia, né? E uma perícia, na prática a gente tem visto que as perícias na Justiça são muito mais fáceis de passar do que no INSS. Se você tem dúvida a respeito do seu enquadramento, se você quer orientação a respeito de processo e assim por diante, aqui embaixo tem um link onde você pode solicitar um atendimento online com a nossa equipe. Só clicar e você vai ser direcionado a alguém que vai estar lhe atendendo com a devida atenção para você obter esse benefício que às vezes você nem sabia que você tinha direito, não é mesmo? Agora você que ficou até aqui no vídeo, eu quero deixar para você esse vídeo aqui, ó, vai aparecer aqui do lado, onde nós falamos em detalhes a respeito do BPC-Loas, onde você vai poder saber como se enquadrar, o que fazer, como encaminhar. Tá aqui do lado, só clicar e assistir.